Sing to him as he now opens his arms to you. Sing to the welcome of Christ our Lord. A paz do Senhor, jovens! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma lição da nossa EBD, nossa revistinha Sejam Firmes. Já estamos acabando, né? Hoje é a lição 11 com o título Seja Firme, e eu tenho certeza que vai ser uma aula maravilhosa. Adriana, e dessa vez nós temos reforços aqui, trouxemos um time aqui, ó, uma dupla aqui, e eles vão se apresentar para que vocês possam conhecê-los melhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Elias Ferreira de Castro. É uma alegria e satisfação de estar aqui juntamente com os servos do Senhor e podermos nessa oportunidade aprendermos e ser canal de bênção. Juntamente com a minha companheira, irmã Elisete, nós estamos aqui. Que seja bênção nessa manhã. Amém. Amém. Eu me chamo Elisete, muitos já me conhecem, eu pertenço à liderança feminina e hoje eu estou aqui para agregar, né, um pouco mais essa lição maravilhosa, onde a gente vai despertar um pouquinho mais a respeito da nossa vida com relação à firmeza da nossa fé nessa caminhada. Opa, então vocês já viram, juventude, Amém, que a nossa aula vai ser barra hoje, hein? Vai ser bênção. E aí, juventude, para a gente começar a nossa aula, a gente vai precisar que vocês não esqueçam de enviar o relatório. Se você não enviou até hoje, né, nesse dia de domingo, acabando a aula, você não vai gastar mais de 2 minutos para enviar o seu relatório. Então, envie o relatório ali no WhatsApp, né, na turma da EBD dos jovens, para que rapidamente a gente já possa ali estar colocando o seu nome na lista de presença. Não esqueça, você pode compartilhar o vídeo da EBD, não só a EBD dos jovens, mas todos os vídeos que nós temos da Igreja Assembleia de Deus, da Escola Dominical. Participem, juventude, colocando aí já a sua presença aí no chat, colocando o seu nome, participando, né, fazendo suas perguntas, colocando também seu testemunho, suas experiências. Isso nos ajuda muito, isso enriquece a nossa aula. Nós vamos começar a nossa aula com oração. Você ora para nós, Elias? Amém. Então nós vamos orar para começar a nossa aula. Amantíssimo Deus e amado eterno Pai, diante da tua santa, bendita e soberana presença, nós nos encontramos. Pai, eu quero agradecer por esta oportunidade de poder estar aqui nessa manhã, ó Pai, e quero rogar a tua bênção, ó Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento para poder, ó Deus, expressar aquilo que for de melhor para o conhecimento dos teus servos. Assim abençoe a cada ouvinte, onde estiver, ó Deus, que sejam alcançados pelo poder da tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Então nós vamos começar a nossa aula, então lembrando do nosso texto bíblico, né? Vamos pedir a Mariana para tá lendo o nosso texto bíblico e você também possa acompanhar na Bíblia aí. Vai lá, Mariana. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Mariana. Mais uma vez aqui estamos nessa EBD maravilhosa. E hoje, na lição 11, eu vou ler o texto bíblico para vocês, que se encontra em 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 ao 18. E diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu.
Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figeto e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém, glória a Deus. Vamos voltar para a nossa aula abençoada. Paz, jovens. Amém, amém. Mariana, obrigado pela leitura. Então nós vamos começar a nossa lição, né? E eu vou colocar aqui para nós aqui, se você jovem tem sido firme, né? Nós sabemos que a juventude, ela hoje nós temos visto várias ideologias, né? Várias teorias e teologias que contradizem a palavra de Deus. E aí, a nossa lição, ela vai nos atualizar através da palavra de Deus. Como Paulo também teve a preocupação com Timóteo, porque a gente sabe, irmãos, que Paulo estava preso e Timóteo, que era ali o seu filho na fé, precisava continuar a caminhada cristã. E aí, juventude, Paulo, ele confiava plenamente em Deus. Ele sabia que Timóteo precisava ficar firme. Não é isso, irmã? É verdade, meu querido. A gente vê que a certeza que Paulo tinha, né, de que havia um potencial na vida de Timóteo, né, que assim aparentemente parecia que Timóteo não tinha aquela confiança exata, né, naquela fé que Paulo enxergava nele, né? Então, Paulo, ele já começa trazendo à memória, né, aquilo que ele já sabia da vida de Timóteo. Tanto é que ele expressa que ele recebeu, na base da família, uma estrutura que poderia capacitá-lo a exercer aquele ministério, né, e que ele, aparentemente, ele não enxergava, né? Então, naquela circunstância que Paulo estava preso, né, e na preocupação de como que esse evangelho ia conseguir avançar, ele via em Timóteo um potencial enorme, né, mas ele precisava enxergar isso na vida, né, e procurava trazer à memória de Timóteo aquele potencial que ele não estava enxergando. E muitas das vezes o jovem, ele tem essa instabilidade, né, essa ausência de confiança, né, nas coisas com relação ao desafio, até mesmo na sua vida diária. Às vezes no trabalho é uma função nova que às vezes o patrão, né, o seu chefe coloca para você e você tem potencial, o seu chefe enxerga, mas você não consegue enxergar, né? E Paulo via isso no Timóteo. Paulo, ele tinha certeza que pela fé, e ele tenta lembrar a Timóteo que aquela fé era uma fé não fingida, era uma fé genuína, e que ele precisava entender que aquilo era um potencial na mão de Deus que ia fazer o evangelho avançar, se ele passasse a crer que aquilo era verdade na vida dele. Paulo, através, né, do Espírito Santo de Deus, através da orientação de Deus, já via em Timóteo, né, ali um jovem que iria trilhar ali os caminhos do Senhor e iria também fazer a diferença. Essa é o que nós queremos para vocês, através da palavra de Deus nesta lição. Aliás, toda a revista, ela traz isso, para que vocês sejam firmes, para que vocês persistam,
né, na caminhada. A preocupação de Paulo é que ele não estaria mais com Timóteo. A preocupação de Paulo agora é que Timóteo pudesse já caminhar, já andar. Que ele não perdesse o foco, né? Porque, apesar de todas as dificuldades que ele tinha ali, a pouca idade, né, já era uma dificuldade, ele está cercado por perseguição, por dificuldade, outras, né? Mas Paulo sabia o que Timóteo trazia dentro dele, né? E Timóteo sabia que ele não estava sozinho, né? Ele tinha o Espírito Santo. Então, Paulo queria encorajá-lo com isso, né? E é importante, né, juventude, lembrar que não estava sendo fácil para Timóteo. Timóteo estava em Éfeso, nós já falamos sobre Éfeso, né? Nós tivemos algumas lições falando sobre Éfeso. E a gente lembra que lá havia um politeísmo muito grande, muitas seitas ali apareceram, muitos deuses do Olimpo, todos estavam ali sendo adorados em Éfeso. A gente já conversou sobre isso durante nossas lições. E agora ele estava ali, né, caminhando ali com aquela igreja ali em Éfeso, e havia, irmãos, muitos falsos profetas. Então, ensinos contrários. O que é o falso profeta? O que é o falso profeta, juventude? Ensinos contrários à palavra de Deus. O que nós temos hoje, juventude? O que nós estamos deixando entrar nos nossos ouvidos? O que nós temos permitido? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é o caminho que nos leva à salvação. Através da palavra que nós vamos entender o nosso caminho, através da palavra que nós teremos, né? Jesus fala que ele é o caminho. Então, a palavra de Deus nos leva ao caminho que é Jesus, ao único caminho. Através da palavra de Deus é que nós vamos conseguir caminhar. E nós sabemos que, né, a internet aí, com essa facilidade que nós temos todos os dias de receber. Eu acho tão interessante isso, amados, que quando a gente pega, né, a instrução de Paulo, né, em trazer uma verdade tão importante que nós estamos vendo hoje, a destruição da base familiar, a desestrutura da base familiar, torna uma geração decaída e fraca, né? Quando ele lembra a Timóteo da fé que existia na sua mãe e na sua avó, ele está trazendo para Timóteo uma convicção que ele tinha uma fortaleza na vida dele. A base com que ele foi instruído, para ele ser firme, né, era uma base sólida. E o que a gente vê hoje, a estratégia de Satanás é mexer nessa base. Sim, exatamente. Desestruturar essa base para quê? Para que a família fique desestruturada, para que a sociedade fique desestruturada e para que a igreja se desestruture também. Né? Então, quando a gente fala sobre firmeza, nada é mais firme do que uma coisa que é fundada em cima de uma base sólida e firme. Né? E quando você olha para a juventude de hoje, quando a gente vê Paulo falando que nos últimos dias existirão, né, uma geração de pessoas que não iriam temer a Deus, seriam desobedientes a pais e mães, né? Não conseguiriam ouvir a sã doutrina. Então, a gente vê que a estratégia de Satanás é muito lógica. É muito lógica. E é bem interessante, né, irmã? Porque a gente vê um vídeo, né, de uma pessoa, às vezes, fazendo uma brincadeira tão assim... Parece que não tem nada a ver, né? E aquele vídeo tá milhões de visualizações. Um vídeo sobre a palavra de Deus, um vídeo, às vezes, sobre a escola dominical, nós temos pouquíssimas visualizações, mostrando o quanto que esse mundo tem sido convertido, né, às coisas que não agradam a Deus. Nós já falamos aqui na juventude, o pecado, ele é a maior ofensa contra Deus. Através da palavra, a gente entende que Deus, ele abomina o pecado, né? Ele rejeita o pecado, mas ele também é capaz de nos perdoar e nos purificar para que nós possamos caminhar e assim buscarmos a Deus para que a nossa caminhada seja firme. Paulo via em Timóteo como um pastor. Ele assim, então trabalhava ali naquela igreja como pastor, mas ele tinha todas as características, juventude,
dos jovens. Insegurança, timidez, né? Característica, né, que a gente fala muito, né? A experiência, né? Não era pequena a experiência. Paulo tinha muito mais experiência do que Timóteo. E aí Paulo ele passa para que ele seja renovado. E a confiança em Paulo, é muito interessante de passar isso, é que a confiança de Paulo era em Deus na vida de Timóteo. Bom lembrar que a preocupação de Paulo em relação a Timóteo, porque Paulo, na realidade, ele teve um particular com o Senhor Jesus. Aquele encontro de Paulo foi algo diferente em relação às demais pessoas. O Senhor teve um particular com Paulo. Então ele tinha tanto desejo no coração de servir a Cristo, e ele se sujeitou, ele até desejou um final na vida dele que fosse um sacrifício maior. E ele se preocupava em relação a Timóteo, era o quê? Se as dificuldades da vida fosse ofuscar o alvo dele de dar continuidade naquela caminhada. Quero deixar para você, jovem, nessa manhã, que essa vida, cada um de nós em particular, nós temos um histórico, não é de se nós estamos seguindo essa caminhada, é por razão qualquer, não. É porque nós fomos, de fato, nomeados pelo Senhor Jesus, assim como você também foi nomeado, que devemos estar atentos à palavra do Senhor em todo o tempo. Que a palavra do Senhor possa estar escondida em nossos corações, no seu coração. Amém. Para você jamais pecar. Porque nós temos que entender que muitas pessoas acham hoje, não, eu não aguentei, eu caí. Não, você só vai cair se você abandonar, se você relaxar. Mas se você manter firme na presença do Senhor, no propósito de seguir a Cristo, você vai continuar em frente e vai ser vencedor. Glória a Deus. Então nós vamos continuar aqui a nossa lição, contribuindo com os bons relacionamentos. Então Paulo não tinha um relacionamento superficial com Timóteo. Paulo tinha um relacionamento de pai para filho. Muitas vezes a gente fala assim com os jovens, né? Nós nos consideramos pais de vocês, né? Porque nós queremos que vocês caminhem, que vocês sejam firmes, que vocês resistam a todas essas coisas que a gente sempre tem falado com vocês, todas essas mudanças contrárias à palavra de Deus, todos esses outros ensinamentos que não contribuem para a sua caminhada. Muitas vezes, irmãos, isso traz, na verdade, um bloqueio para a caminhada cristã. Então, através dos bons relacionamentos, vocês podem buscar pessoas na igreja que vocês confiem, pessoas que vocês admiram, servos de Deus, né? Professores, pastores, né? Irmãos e irmãs ali da igreja que você está, né? Seja aqui na Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, pessoas que você confie, para que você possa ali ter um relacionamento, né? Uma amizade ali, possa ter ele como exemplo. Isso é muito bom. Não é isso, irmãos? A gente tem pessoas, né? Eu tenho pessoas aqui na nossa igreja que eu admiro muito e que eu procuro seguir os exemplos. Cada jovem deve procurar, sim, deve procurar ter bons exemplos, né, na sua família também, mas também aqui na igreja, com pastores, com presbíteros, com evangelistas, com todas as pessoas que vocês puderem estar ali se relacionando, né? E sempre pensando, eu quero desenvolver a minha caminhada como essa pessoa que eu tenho tido como exemplo. Né? Tirando sempre dúvidas, não deixe as dúvidas no coração. Procure sempre conhecer mais de Deus, porque é conhecendo a Deus que nós vamos poder caminhar. Né? A timidez e a inexperiência de Timóteo, ela seria finalizada, né? Ela diminuiria cada vez mais que ele buscasse a Deus. Nós precisamos também, né, jovens, pegando o gancho aqui do que Fernando está falando, nós precisamos buscar relacionamentos mais profundos, né, com essas pessoas, relacionamento mais profundo com pessoas que são pessoas de oração, pessoas convictas da fé que têm, pessoas que têm vidas transformadas mesmo, que
tiveram seu relacionamento mudado com Deus, mudado consigo mesmo, assim como Paulo, mudado com as outras, com os amigos e até com os inimigos, porque ele foi transformado pela pessoa do Espírito Santo. Então, nós também precisamos buscar isso para a nossa vida e sair dessa como que eu posso dizer, dessa marola, desse relacionamento de internet que os jovens têm muito, né? Que é relacionamento sem profundidade, relacionamentos totalmente superficiais. Então, a gente precisa buscar profundidade nos nossos relacionamentos. E onde vocês vão encontrar isso? Dentro da igreja. Né, com pessoas que buscam caminhar junto com você, que estão ali dispostos a andar com você. Então, que a gente possa pensar nisso nessa manhã, né? Não vamos assim, jovens, como posso dizer, baixar o nosso nível de santidade, né? Procurando agradar o mundo, andar com o mundo. Não, vamos mergulhar mesmo no profundo com Deus e a gente vai ser muito rico com isso. Eu tenho que lembrar, né, juventude, que os maus relacionamentos também existem, infelizmente. E esses maus relacionamentos vão trazer angústia, depressão. Por quê? Porque vão nos tirar do caminho. Então, nós precisamos, hoje mesmo, nessa aula, já examinarmos aqueles relacionamentos que não prestam mais para nós. Nós precisamos, já nessa aula, entender que Timóteo ele teve um grande relacionamento com Paulo. E Paulo, bem, irmãos, ele tinha um grande exemplo a dar para Timóteo. Timóteo seguia aquele exemplo. Então, através daquele relacionamento, a vida de Timóteo pode caminhar. Através do seu relacionamento, a sua vida ela vai poder caminhar ou ficar parada. E aí, juventude, a gente infelizmente acaba vendo muitos jovens parando. Por quê? Porque estão dando crédito a pessoas que não têm o temor de Deus. Há pessoas que vivem segundo os seus próprios pensamentos, né? Porque o Senhor estabeleceu que nós vivêssemos em santidade. Isso foi estabelecido para nós, né? Então, nós temos que estar sempre atentos a isso. E eu vejo que isso é tão sério, porque as escolhas que a gente faz, porque Paulo fala aqui com Timóteo, que ele, para conservar, né, as palavras da sã doutrina que dele tinha ouvido e aprendido em amor e fé. E quando a gente faz a escolha de aconselhamento, muitas das vezes, né, o jovem, né, ele vai buscar conselhos com aquelas pessoas que não são aptas para aquele tipo de conselho, ele acaba trazendo dano para a sua família. E para a sua vida também. Porque quando a gente olha para a palavra e vê o que o filho de Salomão acarretou para a vida dele, porque deixou de adquirir do conselho daquelas pessoas que eram experientes no reino e foi buscar conselhos com outros jovens. Sim. Né? Ele acabou atraindo, né, toda aquela tragédia para a vida dele. Então, o relacionamento, né, que a gente pauta na nossa vida, né, que vai dar o retorno, são aqueles que são pautados mediante as sãs doutrinas da palavra de Deus. Se foge desse contexto, não serve para conselho. E aí, juventude, olha como é que essa lição é, irmãos. A gente precisa estar bem atento, porque, olha só, então, nós podemos já definir aqui nesse início de aula que a minha caminhada cristã também vai depender, né, do nível de relacionamento. Do nível de relacionamento que eu Exatamente. tenho com pessoas que buscam a Deus, mas também com o meu relacionamento com Deus. Então, isso está totalmente paralelo. A gente não está falando assim de algo que uma hora eu vou ter um relacionamento, eu vou ter uma amizade com uma pessoa que é um exemplo para mim na minha igreja, um exemplo de cristão, um exemplo de um homem temente a Deus, né? Ou de uma mulher temente a Deus, e depois eu vou ter, agora eu vou estar agora com outro relacionamento, com uma pessoa que é totalmente contrária, mas está tudo certo. Não está tudo certo. Porque a gente, né, não tem como misturar água e óleo, ou uma coisa ou outra. A gente precisa definir isso hoje. Nesta aula mesmo, juventude, a gente vai ter essa oportunidade, Deus está nos dando essa oportunidade de fazermos uma reflexão de nossa vida, de quem nos acompanha, de quem está conosco. Né? Nós precisamos sim ser exemplo para as pessoas que não são tementes a Deus. Através da nossa vida, nós podemos evangelizar as pessoas que nós conhecemos. O nosso relacionamento deve ser um relacionamento de amor àquelas vidas, de
para que elas possam deixar, né, as práticas que não condizem com a palavra de Deus e buscar a Deus. Devemos influenciar, né? Eu sempre falo isso para os adolescentes, mas eu vou falar aqui agora para vocês. Nós devemos influenciar e não ser influenciado pelo mundo. E também a nossa conexão com a oração. Então, a gente vai colocar também que a nossa conexão com Deus está através da sua palavra e da oração. Nós devemos orar sempre e ler a palavra. Então, se você hoje aqui está com a sua leitura do seu devocional atrasado, procure ler, procure, juventude, colocar em dia. Não desanime, né? É uma outra forma de ficarmos firmes, é lermos a palavra todos os dias e orarmos, né? Às vezes a gente começa, né, na oração e começa a orar, e daqui a pouco a gente começa a diminuir, né? E aí já não quer orar mais, já não quer continuar na sua vida de oração, né? Aí fica um dia sem orar, 2 dias, uma semana sem orar, 1 mês sem orar, 1 mês sem ler a Bíblia, 2 meses sem ler a Bíblia. Então nós precisamos ficar firme. Então, peraí, se eu balancei agora, juventude, estou assistindo essa aula, não estou tão firme assim na leitura, não estou tão firme assim, hoje também é esse dia de você entender isso, que Deus quer um relacionamento com você, pessoal com você, individual com você, as experiências individuais que Deus quer com cada um de nós, né? Nós temos experiências aqui na igreja coletivas. Hoje eu estou tendo uma experiência coletiva com meus irmãos aqui, passando essa aula para vocês, né? E eu tenho aprendido já hoje, através dessa lição. É a minha experiência coletiva com todos nós, mas Deus também quer um relacionamento individual com cada um de nós. Para quê? Para que nós possamos prosseguir. E lembrando, né, que nós estamos aí no nosso mês de jejum, nós estamos hoje na metade do mês, ainda tem muito tempo para a gente se dedicar, né, não só à leitura da palavra, à oração, mas ao jejum também. O mês está propício, né? A igreja está muito incentivando muito isso. Nós temos vários horários, como vocês sabem, de oração na igreja. Então, se disponha, faça. Se você está se sentindo assim meio fraco, meio abatido, aproveita essa oportunidade e se coloque na brecha mesmo. Então, nós vamos para o nosso segundo tópico: despertes o dom. A força ministerial de Timóteo vinha de um dom divino que ele recebera pela imposição de mão dos presbíteros. Havia, então, já uma imposição de mão sobre a vida de Timóteo, e Paulo havia uma preocupação, né? Paulo, como um pai, né, querido, que ama seu filho, quer ver o seu filho caminhando na fé, queria que Timóteo, então, despertasse os dons espirituais. A juventude aí sabe quais são os dons espirituais? Quem souber, vai colocando aí no chat aí para nos ajudar. Então, assim, os dons espirituais que Timóteo podia desenvolver e que você também, jovem, pode desenvolver, né? São os dons de línguas estranhas, né? O dom da palavra de sabedoria, o dom do conhecimento, né? Palavra de conhecimento, fé, que é um dom que nós todos precisamos buscar, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, irmãos. Juventude, nós precisamos buscar os dons espirituais, discernimento de espírito. Hoje há muita coisa para confundir a igreja, muita coisa vem para confundir vocês. Variedade de línguas e interpretação de línguas estranhas, né? Dentre os dons que o Senhor coloca para a igreja, que vem para fortalecer a igreja, que vem para ajudar a igreja, que vem para te ajudar no seu ministério. E aí, juventude, a gente precisa buscar os dons espirituais, a gente precisa estar aí sempre buscando. Irmão, eu já sou batizado com línguas estranhas, então você tem mais 8 dons aí para você buscar, para você continuar firme buscando os dons espirituais. Muita gente já fala, eu sei de muitos jovens que têm o dom de sabedoria, têm um dom de conhecimento, têm um dom de fé, um dom de cura.
E você que está buscando os dons espirituais, não desanime, fique firme, né? Deixe seu coração queimando aí, deixe seu coração aí cheio. A gente sabe, né? Antes aqui dessa aula, a gente estava conversando e a gente contou a experiência de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, né? Jovens que foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas, até mesmo em locais assim que outros poderiam até duvidar, que não eram na igreja, né? Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no ônibus, foram batizadas com o Espírito Santo na piscina e foram batizadas com o Espírito Santo em casa. E Deus, assim, Ele faz assim, né? A igreja é um local onde nós estamos ali para adorar o Senhor. É um local também para manifestação dos dons espirituais. Mas o Senhor, Ele pode te batizar com o Espírito Santo, pode te dar um dom, aí mesmo, assistindo a escola dominical, né? Nós temos relatos também de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo assistindo a escola dominical. E você pode aí buscar a Deus, pode sentir a presença do Senhor e ser batizado com o Espírito Santo. O segredo do sucesso em todo o tempo é Jesus. E para que Jesus para que Ele ande ao seu lado, para que você esteja ao lado dele, é necessário, de fato, um compromisso com Ele. A palavra de Deus nos fala que nós não devemos assentar na roda dos escarnecedores. Mas, irmão Elias, como é que funciona isso? Eu vou ter que abandonar a minha amizade? Não. Você vai ter sua amizade. Só que naqueles atos que você sabe que está sendo ilícito, aqui dali você não vai fazer parte. E eles vão notar, eles devem notar que você não faz parte daquele time, daquele tipo de pessoa. Mas por qual razão? Porque você tem a marca de Cristo. Nós, como cristãos, não é para sermos cristãos naquele momento que nós estamos de 2 horas na igreja, no templo. Não, nossa vida tem que ser uma vida diária. Por onde nós passarmos, o mundo tem que ver algo diferente em nossas vidas. Nós devemos resplandecer como um astro no mundo. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós devemos, com muito orgulho, com muita satisfação, expressar que, para o mundo, que realmente nós somos cidadãos do céu. Que isso não nos interessa. Isso que muitas vezes eles acham que é engraçado, não nos deixa bem, porque nós somos um povo separado. O irmão Elias, ele trouxe algo aqui importantíssimo. Você precisa colocar no seu coração, jovem. E agora, para que a gente tenha assim, um grande divisor de água agora na juventude. Nós somos separados. Ser santo, buscar a santidade, é se separar daquilo que não é bom, daquilo que é ruim, daquilo que desagrada a Deus. Então nós precisamos colocar isso no nosso coração. Nós não podemos servir a 2 senhores e nós também não podemos, outrora, estarmos na igreja, né, servindo a Deus, glorificando a Deus, e depois no mundo está também servindo ao diabo e fazendo as coisas que agradam ao diabo. Então nós precisamos tomar essa decisão hoje. Hoje é uma aula de decisões. É uma aula que nós vamos precisar ser renovados, né? É importante dizer que Paulo ele não estava dizendo que Timóteo estava frio. De maneira nenhuma, a nossa aula aqui quer dizer que algum de vocês está frio, né, na fé. Mas sim de que precisa se manter ativo. Então, estar na casa do Senhor, buscar a Deus é uma atividade contínua. O irmão acabou de dizer, uma vida contínua. Eu não vou exercer apenas quando estou na igreja, apenas quando estou no meu grupo de jovens da igreja, mas sim em todo o tempo, nos momentos difíceis, né, que você pode passar, talvez algo que você se sinta injustiçado, talvez hoje você, por algum motivo, está se sentindo até mesmo excluído em alguns momentos. Mas eu quero dizer para você, jovem, que o jovem que se santifica ao Senhor, que tem tomado a decisão, ele vai estar separado do mundo mesmo. Ele não vai estar no meio da galera, ele não vai estar curtindo junto com a galera. Ele vai estar separado. Você vai tomar inúmeras vezes as decisões, como muitos jovens que a gente tem conversado, de muitas vezes não estar em locais que desagradam a Deus para estar na igreja. Em locais que talvez a maioria dos jovens vão estar para estar na igreja. É tão interessante isso, que a comunhão diária é a única forma que você tem de manter esse dom, né, aceso,
despertado, né? Porque aí o sentido, né, metafórico aí da palavra, né, despertar é acender, né, esse dom. E a comunhão diária é como se ela fosse uma pá que tira a cinza, que impede que essa brasa permaneça acesa diariamente, né? Não tem como a gente falar que a gente tem comunhão com Deus se a gente não tem uma vida de leitura da palavra, de uma vida de oração, né? E quando a gente chega na igreja, a gente quer pular, a gente quer saltar, mas quando sai da igreja, né? Um certo dia ali na vigília, né? Teve um irmão que teve uma visão de que pessoas entravam, né? Ali na igreja e eram soltas as cadeias, mas quando passava do portão, elas eram aprisionadas de novo. Novamente. Então, essa vida de altos e baixos, né, que muitas das vezes a gente quer levar, né, de instabilidade espiritual, não nos dá capacidade para vencer os dias que estão para vir. Né? E a gente vai ver dias, a gente vê que essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral que tanto tem como uma exortação e saudação para que as pessoas, para que Timóteo pudesse entender que aqueles dias difíceis que Paulo estava falando, a gente está vivendo hoje. Né? Quando a gente vai lá para o 3º capítulo da 2ª carta e o 4º, a gente vai ver que Paulo está acendendo na mente de Timóteo, olha, você vai enfrentar dias difíceis. Né? E essa palavra é tão atual como o jornal de amanhã, assim Billy Graham fala, né? Então, essas dificuldades que a gente enfrenta hoje, nada mais é que o desafio de permanecer firme. Né? Vocês viram aí, né, irmãos, que ela me chamou de Fernando, né? É Fernando, sim. Estou brincando. Que você deve estar colocando no chat aí já. Fernando ou John? Fernando ou John? Então já descobriram o meu nome aí. Mas mas porque eu prestei atenção e ela chamou de Fernanda. Eu só chamo de Fernanda. Não, porque eles me chamam de John. Mas já sei que no chat aí de vocês já deve estar. Foi Fernando ou John? Fica melhor para ele, né? Mas então, irmãos, a irmã trouxe aqui sobre manter o nosso fogo aceso. Né? Esse despertar, né? E aí, como é que está aí o fogo aí? Como é que está a lenha? Como é que está a pá que está tirando a cinza, né? Nós estamos queimando ou nós estamos apagando? Será que as dúvidas que Satanás quer colocar no nosso coração, jovens, elas estão apagando a nossa chama? Será que nós temos passado por situações, ou às vezes por até mesmo, né, a gente falou no início da aula, a gente vendo e ouvindo aquilo que traz dúvida ao coração? A fé é certeza. Fé é ter certeza. Fé não é ter dúvida. Se eu tenho dúvida, eu abro o que no meu coração? Brechas para que o inimigo das nossas vidas entre e possa o quê? Destruir. Não é assim? Não é assim na guerra? A gente já aprendeu sobre isso, né? O muro tem a brecha, o inimigo passa entre a brecha, o portão continua fechado. Mas a brecha é possível passar os inimigos. Ele lá dentro faz a confusão. O que você precisa fazer, jovem? Ficar firme, não permitir que entre pelo seu ouvido, né? E que você veja, né? Algo que possa abrir brechas no seu coração. Para quê? Te trazer desânimo, te trazer dúvidas. Aí vem, né? Entre essas coisas, quando vem desânimo, quando vem a dúvida, vem outras coisas junto, irmã. Depressão, tristeza. Nós temos aí, né, hoje uma quantidade de jovens que tem muitas vezes vivido com depressão, né? Cada vez mais jovens, sabe? Muitas vezes até adolescentes, né? Crianças, né? Vocês que trabalham com escola sabem disso, de pessoas, crianças que estão vivendo com depressão. É verdade, irmão Fernando. Amém. Nós vivemos os dias assim, tão opressivos, né? E inclusive essa semana, né, no nosso grupo de oração lá das irmãs, houve um pedido de oração por uma família que passou por um problema muito difícil, trágico, né, na sua família, e que veio dessa raiz de depressão, né, dessa baixa autoestima que um adolescente estava vivendo, né, e foi muito trágico. Então a gente precisa, como pais, né, observar muito o que está acontecendo na vida dos filhos, né? E você, jovem também, qual o valor que você está dando com o aconselhamento dos seus pais, né?
aquele pai que às vezes te repreende, aquele pai que te exorta, aquele pai que coloca regras, aquele pai que institui regras dentro de casa e que muitas das vezes você não dá valor porque está fora de moda. A Bíblia nos exorta a honrar os pais, o conselho dos pais. A Bíblia fala que são pérolas para o nosso pescoço. Então, você jovem, valorize o seu pai, valorize a sua mãe, porque eles são a base do seu sucesso, da sua vida, lá fora, Isso aí. Então, assim, a gente vê que hoje a juventude também é atacada, por essas coisas, porque há muitas dúvidas, muitas tristezas, Às vezes a própria internet, muitas vezes vai trazer à juventude uma visão de um mundo que não existe, um mundo lúdico, fictício, Às vezes a gente vê lá aquela foto, aquelas pessoas sempre perfeitas, olhos, corpos malhados, pessoas com uma vida sempre ganhando muito bem, sempre vivendo muito bem, uma felicidade extrema, mas a gente sabe que não é assim, vocês sabem disso. E às vezes nós somos iludidos, que essa é a intenção, iludir, e a nossa para que a gente busque uma vida que não é real. E a palavra de Deus, ela traz para nós a certeza que se nós buscarmos a Cristo em todo o tempo, nós teremos a direção para caminharmos sem essas pedras de tropeço. São aquilo que a gente tem falado muitas vezes nas aulas, são as pedras de tropeço, são aquelas dúvidas que vêm para nos derrubar. Quando a gente tem certeza, como é que é? A gente caminha, Interessante, Fernando, que a gente vive um cristianismo tão fraco, a gente pode dizer essa palavra, fraco, que a gente, quando olha para as redes sociais, os grandes nomes que estão no topo do mundo gospel, evangélico, são pessoas que naturalmente trazem para os nossos ouvidos aquilo que a gente quer ouvir, que é a palavra de autoajuda, que é aquela palavra que vai acionar o gatilho da sua mente, que vai fazer você prosperar, que vai fazer você crescer. Mas o evangelho que Paulo estava introduzindo na vida de Timóteo, a realidade era diferente. Você vai encontrar perseguição. Você não tem vergonha de mim, não se vergonha da minha prisão. Eu quero que você seja motivado também a enfrentar essa mesma situação deste evangelho, que é poder de Deus. Então, hoje as pessoas estão acostumadas a ouvir um evangelho que vai trazer para ela só aquele momento de êxtase, de alegria momentânea. E muitos jovens, se você for olhar, essas pessoas são 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão de seguidores, mas é aquele tipo de evangelho que só traz para você aquilo que vai te deixar zen, bem. Glamour e encantamento. Encantamento. Então, o que a gente precisa se despertar para esse evangelho que Paulo está introduzindo, Timóteo, que não é outro evangelho, senão o mesmo que nós temos que pregar. O mesmo que nós vivemos hoje. É o mesmo que nós vivemos, só que nós colocamos uma nova roupagem nesse evangelho. Traçamos um perfil de evangelho que vai tentar trazer alegria para as pessoas que ouvem. Mas não é esse tipo de evangelho que Paulo está trazendo para Timóteo. É o evangelho desafiador. Isso, Sim. Nós não estamos num evangelho que traz um conforto de que está tudo bem. Nós estamos num evangelho de guerra. Evangelho de prisão, de perseguição. De perseguição, de enfrentamento. Juventude, Timóteo estava vivendo isso. Tudo isso. Agora, aquele mentor, o professor, o pai amado na fé, não estava mais com ele. O que nós colocamos aqui, o que a aula quer trazer para você hoje, é que Paulo ele lembra a Timóteo que o Espírito que foi dado por Deus a ele, a Timóteo, não era de timidez, de covardia, de medo, de tristeza, de dúvida, mas sim de fortaleza, de poder. Então você hoje aí, juventude, você que está aí sentado aí no sofá da sua casa, preste bem atenção aqui. Em nome de Jesus, seja revestido de poder, seja cheio do Espírito Santo, toda dúvida seja jogada por terra e você seja agora, em nome de Jesus, toda tristeza que você tenha sentido porventura aí, tudo aquilo que vem para desanimar a sua caminhada, seja jogado por terra e você possa caminhar, você possa se erguer, você possa ter vontade, A gente precisa ler a Bíblia. Leia a Bíblia para se fortalecer. Tente, force, ore.
e venha ao culto. Hoje nós temos o culto à noite. Se você está desanimado, ou se você tem até mesmo está vindo à igreja, mas está vindo à igreja desanimado, seja fortalecido em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, para que você continue, não seja fogo de palha. Lembra, irmão? Daquele, um ditado antigo, né? Fogo de palha é aquele que queima rápido, mas também apaga rápido. Se você botar fogo na palha seca lá, talvez muitos jovens nunca fez isso, a gente fez isso quando era criança, né? Brincando lá no quintal de casa, colocava fogo, a palha pegava muito rápido. Mas rápido, quando você se assustava com aquele fogo, de repente aquele fogo já estava se extinguindo. Então a gente não pode deixar de persistir, de ser firme, né? E aí nós chegamos ao nosso terceiro tópico, né? Não te envergonhes. Não te envergonhes. Terminando aí, caminhando, né, para a reta final da nossa lição, né? Não te envergonhes. Paulo, em nenhum momento, e ele ensinou isso para Timóteo, né? Em nenhum momento ele se envergonhou do Evangelho. Muito pelo contrário, né? Ele se sentia um devedor do Evangelho, né? Devedor, aquele que... o devedor pode ser aquele que toma alguma coisa emprestado e se sente devedor daquilo a alguém, né? Mas Paulo, ele se sentia devedor porque algo foi confiado a ele, né? O Evangelho foi confiado a ele e ele se sentia devedor de entregar aquele Evangelho, né? Mas não a uma pessoa, mas entregar às nações, entregar aquele Evangelho aos povos, né? Ele tinha isso muito forte dentro dele e ele ensinou isso para Timóteo, né? Independente da circunstância, né? Paulo ele pregou são, ele pregou doente, ele pregou na sinagoga, ele pregou nas praças, ele pregou nas prisões, independente das circunstâncias, ele estava sempre pregando, entregando, que o nome, né, de Cristo seja conhecido. Exatamente, pregando a palavra do Senhor. Então, mesmo em liberdade ou perseguido, né, preso lá para os soldados, mas Paulo estava sempre pregando, né, fazendo o seu papel ali de cristão, né, e ele deixou isso para Timóteo, que ele precisava ter essa necessidade de pregar o Evangelho. E o que é não se envergonhar do Evangelho? Será que é só quando eu vou à igreja, né? Aí as pessoas sabem que eu fui à igreja? Não se envergonhar do Evangelho, jovem, é nós evangelizarmos. É nós falarmos de Cristo. Nós temos tempo fora de tempo. Tempo e fora de tempo. Sermos firmes, né? Exatamente o que a lição nos traz, né? Termos ousadia, né? E para isso nós precisamos estar convictos, né? Daquilo que nós cremos, né? Daquilo que nós professamos, né? A nossa fé tem que ser uma fé sem medo, porque é assim que ela agrada a Deus. A covardia, Deus odeia a covardia, né? Então nós precisamos, os tímidos, exatamente. Então nós precisamos. Deus tem misericórdia de nós. Nos ajude. Exatamente. Então, mas da palavra. E aí, juventude, olha só. Atentos, né? Paulo, ele era, né? Ele foi prisioneiro, mas antes ele foi prisioneiro de Cristo. Ele era prisioneiro de Cristo, então ele não tinha vergonha. Nem vontade própria, né? E também não tinha vergonha do Evangelho, porque o servo, ele não tem vergonha do seu Senhor, né? O Senhor é que domina ele. Se hoje eu me coloco, agora, jovem, se você coloca hoje na condição de servo, nós já passamos aqui por boa parte da lição, chegamos próximo ao final, e nós já entendemos, né? Que nós precisamos caminhar, nós já entendemos que nós precisamos buscar os dons espirituais, nós entendemos que nós precisamos ter uma constância na casa de Deus, uma constância em Deus. Nós não podemos ficar no alto e baixo, né? A nossa inconstância, que tem a ver com a nossa imaturidade, né? A nossa falta de percepção da palavra de Deus, ou seja, a nossa falta de conhecimento, de intimidade com Deus, e nós já definimos na lição. Então agora nós vamos entender que Paulo, antes mesmo de ser prisioneiro, ele era prisioneiro de Cristo. Então, ele era servo de Cristo.
ele servia a Deus com vontade, com amor. Ele tomava as decisões baseadas na vontade de Cristo. Então, ele não poderia se envergonhar de maneira nenhuma. Em todo tempo, a irmã colocou aqui, o evangelho não só saía da boca de Paulo, mas também da vida e do testemunho de Paulo. Paulo pregava muitas vezes com a boca, mas muitas outras vezes com a sua vida. Muitas outras vezes. Você imagine quantas pessoas Paulo alcançou sem microfone, sem internet. Quantas pessoas podem ser alcançadas pelos vídeos da EBD, pelos vídeos do culto à noite, que muitas vezes nós não mandamos para as pessoas. Às vezes Deus tem nos dado até a tecnologia para nos servir. Nós, como servos, temos a tecnologia para nos servir e nós não usamos ela adequadamente. Talvez, jovem, você tenha um amigo que está passando por uma situação difícil, uma situação que você sabe que Deus precisa entrar ali naquela vida, e você pode usar a EBD para que ele tome uma decisão, como você tomou um dia, venha para a casa de Deus. Talvez você possa mandar uma mensagem para que ele também possa estar no culto à noite, para que ele vá à igreja, para que ele busque a Deus. Você pode mandar uma mensagem para uma pessoa agora. Exercite agora a sua fé. Exercite agora aquilo que Deus tem te dado, né? O nosso pastor já falou uma vez, né, que Timóteo, da palavra de Deus, sabia muito menos do que nós. Ele tinha muito menos conhecimento, mas olha o que Timóteo fez. Paulo também tinha muito menos conhecimento da palavra do que nós, e olha o que Paulo fez. Nós temos bastante conhecimento todos os domingos. Nós temos a escola dominical, nós temos os cursos de quarta, de sexta, de sábado. Nós temos o culto à noite, ensinando a palavra de Deus incansavelmente para nós. Os ministros da casa do Senhor têm ensinado para nós. E você, jovem, pode absorver tudo isso, mas também pode levar tudo que você tem aprendido a pessoas, né? Nós temos aqui na igreja o Ministério de Evangelismo, e às vezes as pessoas deixam de ir, né? Deixam de falar para aquelas vidas que estão precisando. Então você possa também, neste momento, tomar uma decisão. Eu preciso evangelizar, eu preciso ir no evangelismo, mas preciso também evangelizar na minha casa, evangelizar meus entes queridos, lembrando agora, pedindo ao Senhor, peço ao Senhor, Senhor, me lembra daqueles que precisam de Deus, para que eu possa mandar uma mensagem, possa mandar os vídeos da EBD, possa convidar para o culto. Quantas vidas, irmão, entram na igreja porque foram convidadas, e ali recebem a palavra e suas vidas são mudadas, né? Amém. Quantas pessoas que são transformadas por Cristo assim, através de um convite, um único convite, que muda toda a história daquela pessoa. Você pode ser um Paulo na vida de um amigo, de um ente querido. Você pode ser um Timóteo que através do poder de Deus estará caminhando, mas também vidas serão abençoadas através da sua vida cristã. Quero deixar para os jovens: esteja preparado em todo o tempo para fazer a diferença. O inimigo ele vai tentar de várias formas te convencer, te enganar, com proposta de que você está perdendo tempo. Verdade. Mas você sempre tenha em mente, em palavras também na sua boca, que você está em busca, não num tempo de prazer, de felicidade, mas você está em busca de uma eternidade com Cristo. É a eternidade que te espera. E você pode observar na palavra do Senhor, todos aqueles que se entregaram realmente ao Senhor, no propósito de fazer a vontade do Senhor, uns foram levados à morte, mas também outros foram livrados daquele momento da morte, mas eles mantiveram fiéis ao Senhor. Mas algo que nos deve preocupar é que esse número é um número muito pequeno e continua sendo pequeno, cada vez menor. Mas que você seja um desses que esteja no meio desse número, de jovens, de pessoas que têm compromisso com a palavra do Senhor, que o seu alvo é Cristo e que nada neste mundo vai impedir a sua caminhada. Que Deus assim te abençoe. Então, juventude, agora nós vamos, eu acho que talvez uma parte da nossa lição que enche a gente de alegria, mas ao mesmo tempo de muito temor. Que Paulo traz, que eu sei em quem tenho crido.
Eu acho que para nós aqui, professores da escola dominical, isso traz uma convicção, né, como Paulo também tinha, de uma profunda vida nos caminhos do Senhor. Você sabe quem você tem crido? Você sabe, jovem, em quem você tem buscado, quem você tem adorado? Você sabe por que você vem à igreja? A fé que nós precisamos ter é de um Deus que tudo pode. De um Deus que tem sondado os nossos corações, tem sondado agora o seu coração aí na sua casa. Um Deus que te ama. E um Deus que tem propósito e planos para essa juventude, porque os dias de juventude não são bons, são dias maus. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias de grandes preocupações. Mas Deus, Ele quer revestir, como fez com Timóteo, você de poder. Quer revestir para que a sua fé fique inabalável. Para que você creia em Cristo. E mesmo nos momentos, porque é muito bonito, né? A gente falar assim, Deus é muito bom, Deus é muito fiel, Deus abençoa, quando está tudo bem. Está comendo, está bebendo, está dormindo no cobertor, né? Mas a palavra diz que Paulo pedia até capa, porque era frio onde ele estava. E a gente até se emociona um pouco, saber que o apóstolo Paulo, né? Que lutou tanto pelo evangelho, né? Mas que sim, o ministério dele teve um progresso, ele evangelizou, né? Através dele que os gentios foram evangelizados, né? Ele começou isso, as igrejas então cresceram, né? Através também do apoio, né? Direcionamento que Deus dava a Paulo, né? Como a igreja de Éfeso. E agora nós temos esse mesmo apóstolo Paulo, tão exemplo para todos, tão firme na fé, tão convicto, precisando de uma capa para poder se esquentar um pouco nas noites frias na prisão. Às vezes, jovem, nós queremos só os momentos bons, e é muito bom, mas os momentos bons, aqui neste mundo, eles não são eternos. Eles não têm uma duração tão grande assim. Terão momentos difíceis para que você se mantenha firme, para que você não tenha altos e baixos. Você precisa ficar firme. Lembre-se da palavra que Paulo colocou através do Espírito Santo. Eu sei em quem tenho crido. Nós cremos em Cristo Jesus. Nós cremos em um Cristo que morreu por nós. E hoje Ele nos dá salvação. E aí, né, por que muitas vezes a gente... E já chegando no final da nossa aula, muitas vezes, por que a gente não se mantém firme? A neurociência, ela explica para nós, né, por que a gente às vezes não consegue se manter firme. Porque quando a gente começa uma coisa, a gente não consegue terminar. Por que a gente tem altos e baixos? Tem hora que a gente está lendo a Bíblia ali, mas tem hora que a gente não quer ler a Bíblia. Né? Por que a gente não se mantém firme? Né? Então, assim, para mim não abrir demais, existem áreas do nosso cérebro que trabalha a questão da recompensa, né? Então, vamos supor, para mim fazer algo e me manter firme naquilo, eu preciso ver, me imaginar, né? Ou ver a recompensa daquele trabalho ou daquela posição que eu tomo, né? Daquela atitude que eu tomo. O que acontece? Quando a gente não consegue ver a recompensa, a gente não consegue se manter firme, a gente não consegue continuar. Igual aquela pessoa que vai para a academia, né? Vai para a academia, não consegue visualizar que a academia ali, né, o exercício físico faz bem para o corpo, né, físico, e ela não, às vezes não consegue ver isso a curto prazo, ela não consegue se firmar. Né? Então a mesma coisa somos nós. Nós precisamos ver a recompensa que Cristo deixou para nós. Cristo falou o quê? Eu vou, mas vou preparar o quê? Um lugar. E esses são mansões celestiais. É o céu para nós, né? Como a camisa está dizendo aqui, o céu é o meu lugar. Nós vamos para o céu. Essa é a nossa recompensa de permanecermos firmes na palavra de Deus. Esse mundo não tem nada para nós, juventude. Esse mundo não tem nada que presta para nós. Mas Cristo já preparou
um lugar para nós, e é o céu, para que você se mantenha firme, porque um dia nós veremos essa recompensa. Agora pode visualizar aí na sua casa, vocês entrando nas mansões celestiais, entrando ali diante de Deus e estando na presença do Cordeiro, né? Naquele banquete onde todos nós estaremos ali festejando, né? E nos alegrando. Então que essa seja a sua motivação, para que você não desanime. Então nós vamos concluir a nossa aula, né? Nós temos também esse momento, você separa esse momento para o ofertório da casa do Senhor. Você já conhece a nossa história, né? Nós estamos aqui e é uma história em que nós queremos comprar este local, esse terreno. Nós estamos aqui em Campo Grande, na antiga fábrica do couro. Você que é nosso visitante, né? Veja o nosso endereço aí no chat e pode vir nos visitar se quiser pessoalmente e também quiser contribuir com esta obra, né? Vai estar aparecendo aí nos cantos do vídeo aí a conta, né? O Pix da igreja. Fique à vontade. Você que é nosso aluno, se você quiser contribuir, você já conhece, você pode contribuir logo mais à noite no culto ou pelas contas da igreja. Amém? Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé. Oh! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Au! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém? Então nós vamos encerrar a nossa aula. Espero que você continue firme. Espero que você, jovem, tome essa decisão de não mais ficar ali balançando, né? Mas que se mantenha firme na casa do Senhor. Quero agradecer aos nossos irmãos. O tempo é curto aqui, né? Às vezes tem muita coisa aqui, os irmãos aqui que gostariam de passar para nós, mas nós teremos outras oportunidades, né? Espero que vocês, jovens, gostem, né? Tenham gostado aqui da nossa aula, tenham gostado da nossa participação especial dos nossos irmãos e que você também possa vir ao culto e que você possa buscar a Deus com toda a sua força. Quero agradecer também a todos que ficaram até o final da nossa aula. Amém? Amém. Senhora, irmã. Amém. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua bendita palavra, que nesta manhã, Senhor, nos trouxe, ó Deus, a confirmação, Pai, de que precisamos, ó Deus, buscar em Ti todos os recursos necessários para nos manter firmes, ó Deus, e constantes, meu Pai. Ó Deus, que possamos ter uma fé inabalável, Pai. Visita cada jovem nesta manhã, que esta palavra, ó Deus, que é uma semente, ó Deus, possa estar plantada numa terra fértil, uma terra regada pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua mão atuante, ó Deus, possa trazer coragem e determinação para a vida de cada um deles, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.